Falece em 8 de maio de 1891. Lachmann, 2014, página 224, e alegou que esta seria sua última encarnação, última vida no ciclo de encarnações, ou seja, afirmou ter transcendido, não necessitando mais passar por novas vidas no planeta Terra. O coronel Okot ficou morando na Índia como presidente da ST até seu falecimento em 1907. Após a morte do coronel, Annie Besant e Alice Ann Bailey XVI entraram em conflitos ideológicos, onde esta última se afastou do movimento, porém continuou a produzir livros sobre a temática esotérica. Besant foi líder do movimento até 1933. Quando veio a falecer. 3. O sistema de raças e rondas. Como foi exposto anteriormente, a ST de forma geral tinha como instrumento ideológico a sua produção literária. No intuito de combater o materialismo do mundo moderno, elaboraram 3 princípios norteadores de sua doutrina, que eram formar um núcleo de fraternidade sem distinção de raça, credo ou sexo, o estudo comparado das religiões e ciências e investigar o poder latente dos seres humanos. Com isto em mente, passamos a analisar um aspecto basilar da teosofia moderna, que é a teoria das raças apresentada em Isis sem véu, a doutrina secreta, a visão teosófica das origens do homem, um ensaio sobre antropologia esotérica, e salvo por 16 uma das maiores influências do movimento New Age, Godric Clark, 2008, página 230-232. Um espírito, publicados na passagem do século XIX ao XX pelos principais membros da sociedade teosófica. Como abordado anteriormente, o darwinismo social se tornou um mecanismo de justificação ideológica para o imperialismo europeu com o discurso de que passariam a civilizar os povos ainda bárbaros, os ajudando no processo evolutivo. Isto também estava presente na doutrina teosófica. Por exemplo, em uma carta do Mestre dos Mestres de Helena Blavatsky, fala-se sobre o papel futuro da sociedade teosófica. Para alcançar o objetivo proposto, foi determinado que houvesse uma convivência maior, mais sábia, e especialmente mais benevolente, do superior com o inferior, do alfa e do ômega da sociedade. A raça branca deve ser a primeira a estender a mão da fraternidade aos povos de cor escura e a chamar de irmão o pobre negro desprezado. Esta perspectiva pode não agradar a todos, mas não é teosofista aquele que se opõe a este princípio. Ginarajadasa, 1996, página 18. Helena Blavatsky acreditava que o universo se materializou aos poucos, de forma gradual, passando de estados de composição mais sutis aos mais grosseiros, que seria o nosso plano físico. Seres celestiais se responsabilizaram por organizar a evolução da matéria. Estes teriam criado no planeta Terra, durante o tempo de 7 rondas, ou eras, 7 raças, e cada uma dessas 7 raças raízes se desdobraria em 7 sub-raças, cada uma diferente entre si nos aspectos interiores e exteriores. Blavatsky, 1998. Página 91. A raça que Blavatsky deu mais destaque positivo chamou de Arya ou Ariana, que afirmou ser de origem indo-europeia, ou seja, grupos humanos antigos que compartilhavam uma linguagem comum que se espalhou pela Europa e Ásia, dando origem às línguas e culturas da Índia e de várias regiões da Europa, baseada nas teorias linguísticas do britânico William Jones e reproduzidas por Max Muller em Estudos Orientalistas Comparados. Lubelski, 2013. Página 338-339. Alegou que os indo-europeus se deslocaram, num passado remoto, para a Índia e levaram consigo os princípios sagrados dos Vedas, ou a filosofia ária, e implantaram a sociedade de Brahmanes 17, tendo como símbolo a cruz gamada, que faz parte de uma série de religiões hindus como o Jainismo e na Yoga de Patanjali. Está presente no budismo e nas artes de muitos povos germânicos. Helena acreditava que a origem dos seres humanos de sua época era ligada à Índia, porém a maioria dos indianos era negra, só que para os teosofistas os indianos ários eram brancos em tempos antigos, assim como acreditavam também serem os primeiros egípcios. Acreditavam que os egípcios antigos deviam sua cultura aos indianos, citando pesquisadores da época, Alfred R. Wallace e Robert Knox. Disse que os crânios de múmias egípcias eram de tipo caucasiano. A Isis sem véu, uma suposta ligação ancestral entre os etíopes e os indianos, que se sua pele era de cor menos escura do que a dos etíopes modernos, os próprios etíopes devem ter tido outrora uma tez mais clara. Blavatsky, 1995d, página 79. José Barros, 2013, página 181-185, explica muito bem a construção do tempo histórico,
sendo o tempo mítico, utilizado em genealogias das civilizações ou de padrão circular, com a ideia de ascensão e decadência dos povos. O autor destaca os mitos indianos que estipulam eras que modificam a realidade do universo, como o respirar da divindade Brahma. Helena se inspirou no Rig Veda e nas teorias raciais da época, que classificavam o fim de um povo à sua decadência moral ou a miscigenação com outros povos. O melhor exemplo que temos disso foi José Patur de Gobineau, que em ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, publicado em 1853, atribuiu a miscigenação como principal fator da decadência de uma civilização, e que isso podia ser demonstrado pelo estudo dos crânios e de características morais e culturais. Ao mesmo tempo em que acreditava que era inevitável a mistura de raças, e que em alguns casos algo de bom poderia surgir, mas havia o sacrifício da degeneração dos 17 dentro do sistema tradicional de castas da Índia. Seriam os sábios, sacerdotes, detentores dos conhecimentos sagrados superiores. Desta forma, tanto Gobineau como outros eruditos da época tentavam criar listas de raças e sub-raças para classificar as humanidades. Souza, 2013, página 24-28. A teosofista também insinuou sua antipatia pelos judeus, chamando-os de problemáticas tribos perdidas de Israel e Biden, página 73. Se pararmos para pensar um pouco, observamos o grande destaque que Helena dava aos textos cabalísticos. Então como ela iria inferiorizá-los? Isso fica mais claro quando examinamos o volume Idizes sem véu, 1099ª, página 230, onde ela atribuiu a cabala aos indianos, explicando que o rei Salomão se apossou desses conhecimentos, o que também explicaria melhor outra afirmação que ela fez no volume 3 de A Doutrina Secreta, 1998, página 218, dizendo que os judeus enganaram o mundo se apossando dos nomes das antigas tribos de Israel. Em Isis, deixou claro sua posição em relação aos povos semitas, quando criticou os cristãos de usarem o Antigo Testamento como base religiosa. Estranha e infeliz escolha. Dentre todos os escritos sagrados das nações básicas, oriundos do berço primitivo da humanidade, o cristianismo escolheu para seu guia os registros e as escrituras nacionais do povo menos espiritual talvez da família humana, o semita. Um ramo que nunca foi capaz de desenvolver, a partir de seus numerosos idiomas, uma língua capaz de encanar as ideias do mundo moral e intelectual, cuja forma de expressão e cuja inclinação mental jamais conseguiu se elevar mais alto do que as figuras de linguagem puramente sensuais e terrestres, cuja literatura nada deixou de original, nada que não foi tomado do pensamento ariano, e cuja ciência e filosofia carecem totalmente das nobres características que caracterizam os sistemas altamente espirituais e metafísicos das raças indo-europeias, jaféticas. Blavatsky, Isis sem véu vol. 4. 1995d, página 77-78. Em uma passagem de A Doutrina Secreta diz: os semitas, e especialmente os árabes, são arianos mais recentes, espiritualmente degenerados e materialmente aperfeiçoados. A essa categoria pertencem todos os judeus e árabes. Os primeiros representam uma tribo descendente dos chandalos da Índia, os fora de casta, muitos deles ex-brahmanes, que buscaram refúgio na Caldeia, na Síndia em Ária, Irã. Blavatsky, A Doutrina Secreta vol. 3, 1998. Página 218. Vê-se acima que a autora comparou os judeus à casta de intocáveis da Índia. A inferiorização dos semitas na literatura e principalmente na teológica cristã, na Europa do século XVIII ao XIX foi explicada por Edward Said, 1990, página 66-72, quando ele observou que o cristianismo europeu colocou os árabes como falsos ou bárbaros, dizendo que existe um medo muito grande dos muçulmanos desde a Idade Média, um medo do chamado Oriente Próximo. O antissemitismo também era comum, que passou de um etnocentrismo a referencial de comparação de raças nos discursos acadêmicos. E Biden, página 157. Hannah Arendt explica que o antissemitismo moderno é diferente do antigo ódio religioso antijudaico, pois o antissemitismo moderno cresceu concomitantemente com a assimilação de judeus na Europa, sendo um processo vinculado ao crescimento do Estado-nação. Arendt, 2012. Página 30-32. Ao observarmos os escritos, acredita-se que o antissemitismo de Blavatsky esteja muito mais vinculado ao aspecto religioso,
assim como a inferiorização dos muçulmanos. Helena explicou através do seu sistema de raças espirituais os motivos das desigualdades sociais e intelectuais. Afirmou que os sábios seres divinos dotaram uns com mais intelecto e espiritualidade que outros, que receberam apenas uma centelha. Blavatsky, 1995 c. Página 178. Também explicou quais grupos foram menos dotados. Trata-se aqui das raças inferiores, das quais ainda subsistem alguns espécimes, tais como os aborígenes australianos, que tendem rapidamente a desaparecer, e algumas tribos da África e da Oceania. As palavras não estavam preparadas significa que o desenvolvimento kármico dessas mônadas não as capacitava a ocupar as formas humanas que deviam encarnar-se nas raças intelectuais superiores. Blavatsky, Isis Vol 3, 1995 c. Página 179. Este trecho diz que os africanos e australianos, em espírito ou na alma, não estavam capacitados a viver em corpos humanos das raças intelectualmente superiores, que seriam os arianos. Em outro trecho repete a mesma afirmativa. As mônadas dos espécimes inferiores da humanidade, os selvagens de cabeça estreita que habitam os mares do sul, os africanos e australianos, não tinham karma a esgotar quando nasceram pela primeira vez como homens, tal como sucedia com seus irmãos mais bem dotados em inteligência. Ibidem, página 184-185. Em nota de rodapé, em outro trecho, explicou que os povos que habitaram Lemúria 18 e Atlântida 19, civilizações que ela acreditava terem existido de fato, foram povos muito desenvolvidos tecnologicamente, porém se degeneraram espiritualmente ao cruzarem com animais ou semi-humanos, fazendo suas civilizações desaparecerem em meio a terremotos e inundações. Os remanescentes desses povos eram os aborígenes australianos, tribos montanhesas da China, selvagens da ilha de Bornéu, os Vedas de Ceilão, os bosquimanos, os negritos e os íncolas das ilhas Andamã. Ibidem, página 214. Além de tudo isto, ela afirmou ter existido humanos gigantes, que seriam da quarta raça, e a suposta prova disso estaria nas estátuas da Ilha de Páscoa, que foram feitas à semelhança desses gigantes. Blavatsky, 1992, página 178, dizia que a primeira raça a cair na geração, pois antes eram hermafroditas, foi uma raça escura, chamada de Zamatica ou Adamusica Sarku. A raça clara permaneceu pura por muito mais tempo. Ibidem, página 138. Portanto, vê-se aqui um esforço da autora em justificar as categorias raciais através de mitos presentes no Rig Veda e no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Gênesis 6:4, quando aborda a existência de Nefilims, os gigantes 20. Outro teosofista que compartilhava a ideia de superioridade branca, Alfred Sinnett, ao falar sobre as viagens de Blavatsky ao redor do mundo, descreveu sobre 18 é o nome de um continente submerso fictício, que supostamente teria existido em um passado remoto do planeta, e sua localização seria no arquipélago Malásio, através da costa sul da África até Madagascar. Um escritor britânico serviu de referência para Blavatsky sobre este tema. Foi James Churchard. 19. Segundo Platão, em Critias e Timeu, Atlântida seria uma ilha fictícia, localizada no Estreito de Gibraltar onde existiria um governo perfeito, de reis filósofos, onde se cultuava o deus Netuno, porém que afundou depois de um maremoto. Blavatsky modifica o mito, classificando a ilha como continente, e que teria sido habitado por uma humanidade diferente, antepassada dos humanos de hoje, e que teriam sido mais desenvolvidos intelectualmente e tecnologicamente e tiveram queda moral, levando o lugar a afundar. 20. No Antigo Testamento, os gigantes seriam filhos do cruzamento entre anjos e mulheres humanas, porém para Blavatsky, os gigantes existiram de fato e foram resultado do cruzamento de seres divinos com semi-humanos ou mesmo animais. Quando esta esteve entre os indígenas canadenses em 1851, dizendo que Blavatsky se interessou por estes depois de ler a obra O Último dos Moicanos de James Fenimore Cooper, publicado em 1826, diz que felizmente ela se afastou deles depois de ter sido roubada. Também narra a viagem dela a Nova Orleans, para conhecer as práticas religiosas voduns, que para o autor era uma seita de negros e mestiços que não passava de um insulto ao ceticismo da população branca culta e que essas práticas mágicas não eram assuntos que um estudante adiantado de ocultismo deveria se